Opa, então, segunda parte da aula de hoje é essa parte referente. Vamos dar sequência a teoria e exercício, né? Teoria e exercício. E a maioria dos exercícios aí, Enem. Tranquilos? Recapitulando aqui rapidinho. Então, o próximo exercício do Enem também, falando de chuveiro, só que ele está aplicando, falando mais sobre a lei de Ohms. De Ohm, ok? Então, rapidinho aqui. O chuveiro elétrico é um dispositivo capaz de transformar a energia elétrica em energia térmica. Eu adoro esse jeito de dar conceitos aqui no enunciado. O que possibilita a elevação da água, né? A temperatura da água aí, né? Beleza. Um chuveiro projetado para funcionar em 110 pode ser adaptado para funcionar em 220. Beleza. De modo a manter inalterada, manter a potência constante. Primeiro que ele mudou a voltagem, mudou a potência, eu nem pensei em colocar a fórmula de potência aqui, porque ele já travou a gente aqui, tá? Se a potência não vai mudar, a voltagem está mudando, eu nem vou colocar a fórmulazinha de potência do chuveiro. Uma das maneiras de fazer essa adaptação é trocar a resistência do chuveiro por outra, mantendo o mesmo material. Então ele não vai, ele vai manter o Rho, tá? Ele vai manter o Rho. Então ele vai manter o Rho. Se ele vai manter o Rho, eu posso só mudar comprimento e área, tá? Mesmo material, foi o que ele disse. Ok? Beleza, então tá. Aí ele vai propor algumas situações aqui. Eu dobro o comprimento, eu divido o comprimento pela metade, eu faço o quê? Né? Eu mexo na área, o que que eu vou fazer aí? Beleza? E aí, galera, o que que eu vou fazer aí? Me ajuda aí. Como prova que todos estão antenados aí, participando, beleza aí. O que que eu vou fazer? O que que eu preciso fazer? Eu vou mudar. O que que ficou claro que eu vou mudar aqui? O Rho eu não vou mudar. Só que eu preciso trocar a resistência. Então, as coisas que vão mudar é resistência, potência não. Voltagem vai, né? E aí, o que que eu faço? Para mexer no comprimento, né? Olha, eu vou pegar a fórmula de potência PV. Ele quer manter o P constante, só que ele fez o que aqui com a nossa voltagem? Ele quer, pode ser adaptado para 220. Então ele vai dobrar a voltagem, certo? Ele vai dobrar a voltagem. Se ele vai dobrar a voltagem, vamos lá, ele quer dobrar a voltagem. Mas só que ele tem que manter a potência igual, né? Então ele vai ter que dividir a corrente pela metade. Então olha só o que ele tem que fazer aí. Se ele quer manter a potência constante e automaticamente ele dobrou a voltagem, então ele vai ter que dividir a corrente pela metade. Para dividir a corrente pela metade, para manter o P constante. Para dividir a corrente pela metade, ele precisa fazer o quê? Dobrar a resistência. Tá certo? Tá. Eu posso usar essa fórmula? Não, né? Como é que a ANTA ensina uma coisa e depois usa a fórmula errada? Por que eu não posso usar essa fórmula? Porque o V estava constante. Eu preciso usar alguma fórmulazinha onde alguma coisa é constante, tá? E lá o V estava mudando, tudo estava mudando, né? Vou colocar ela aqui, ó. Coloquei essa fórmulazinha aqui, perdão, tá? Aqui eu tenho duas coisas mudando, tá? Eu preciso de uma fórmula que fale sobre mais adequada aqui. Qual vai ser? Vai ser o R vezes I ao quadrado. Uma das fórmulazinhas que eu mostrei lá, tá certo? Vai ser R vezes I ao quadrado. Ops. Beleza. Eu preciso, vou mudar a resistência e vou mudar a corrente sem mudar a potência. Então agora sim,
É... E aí, galera? Ninguém me ajuda, ninguém participa. Qual que é a dúvida? O que que eu faço aí para resolver meu problema? Vou colocar outra. A outra fórmulazinha tá aqui. Ajuda aí. De uma forma mais fácil. Porque tem muita coisa variando aqui, então eu acho que essa daqui é a melhor forma para poder utilizar. Ele dobrou o V. Ele passou de 110 para 220. Dobrou. Dobrou o V. Só que na fórmula é o quadrado. Beleza. Aí, como ele dobrou o V, vai ficar aqui. A tendência da minha potência é ficar 4 vezes maior. Certo? Não pode. Ela tem que ficar inalterada. Até aí tudo bem, né? Como que eu faço então para ela ficar inalterada? Beleza? Vamos ser didático aqui também, né, Carlos? Então eu peguei essa potênciazinha do chuveiro aqui, tá? E fiz o que ele fez, tá? Eu fui lá e fiz o que ele fez. Fui lá e fiz a adaptação que ele queria. Ele dobrou a voltagem, tá? Só que na fórmula está ao quadrado. Passou de 110 para 220. Beleza. Então a tendência aqui é o quê? É a potência ficar 4 vezes maior do que ela era. E ele não quer que ela altere, tá? Não quer alteração nenhuma aqui na potência. Beleza. Para essa potência não alterar, o que, que eu faço com a resistência? Bem, a tendência aqui, só pela alteração que ele fez na voltagem, seria ficar 4 vezes maior. Então, se eu der um jeito de pegar a nossa resistência, o grande objetivo aqui é, se eu quadruplicar a resistência, aí a minha potência fica igual. Porque aí eu corto 4 com 4. Até aí tudo bem? Maria Eduarda, tranquilo? Eu Tranquilo? perguntei, mas estou entendendo, Carlos. Melhorou, né? Eu Uhum. dobrei o V, pela fórmula ficaria 4 vezes maior. Então, para evitar ficar 4 vezes maior, eu corro lá e quadruplico o R. Aí a pergunta é: como que eu vou quadruplicar o R? Tá? Como? Se eu dobrar o comprimento, bem, se eu dobrar o comprimento, eu dobro o R também, não me interessa. Metade do comprimento, se eu dividir o comprimento por 2, eu vou dividir o R por 2 também, não me interessa. Metade da área, se eu dividir a área por 2, a minha resistência vai ficar 2 vezes maior. Não resolve meu problema. Se eu pegar, então tira aqui, não resolve meu problema. Se eu pegar 4 vezes a área, 4 vezes a área, a minha resistência vai ficar 4 vezes menor. Não serve também, tá? Aí eu tenho letra A. Perdão. Quarta parte. Se eu pegar quarta parte do A, a minha resistência vai ficar 4 vezes maior. Aí serve. Serve porque o P fica inalterado. Então o correto seria fazer isso aqui, ó, tá? A formulazinha, quando o assunto é chuveiro, não tem jeito. É essa daqui mesmo, ó. É a formulazinha mais importante que tem. Beleza? Eu recomendo usar ela só quando o V está constante, mas aqui tudo variou. Ele falou que ia variar a corrente. Perdão. Ele falou que ia variar a resistência. Vamos riscar aqui. Ele falou que ia variar a resistência. Variou o V. Acabou variando tudo, né? Então, eu fiquei sem referência de fórmula aqui. Aí eu posso voltar para essa do chuveiro aqui. Beleza? Melhorou um pouco aí? Deu para entender agora? Melhorou, Carlos, entendi. Entendeu, Obrigada. né? Então a questãozinha do chuveiro. E eu vou mostrar que tem mais questão de chuveiro. Que o Enem gosta de questãozinha de chuveiro demais. Tá certo? Mas eu vou seguir a ordem aqui. Beleza? Essa daqui é bem teórica. Eu nem vou pular pra resolver, não. Que é o seguinte. Não, vamos resolver sim. Vamos fazer o trem direito. Bem, aqui fala o seguinte.
outra questãozinha também que o Enem adora, essa daqui. Olha só, a resistência elétrica de um fio é determinada pelas suas dimensões, ok? Vamos ver, caneta. Pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material. Então o Enem está te dando uma dica aí. A condutividade, opa, a condutividade sigma caracteriza a estrutura do material. O texto em si assusta um pouco, mas ele está explicando aqui. A condutividade caracteriza a estrutura do material, de forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo. Ele vai falar, o Enem gosta muito dessa formulazinha aqui, ó. É a segunda vez já que ele utiliza, tá? Então, pode né, ser determinada conhecendo o L, que é o comprimento do material, a área, que é a área da seção reta, e o material, né? Obviamente. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. A maldade da questão é o seguinte, fala que é resistividade. Tá, mas de forma indireta. Porque se você for olhar na tabela, tem a condutividade. Ok? Mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, ou seja, sem alterar o L e sem geometria, comprimento e área. Sem alterar o L, sem alterar a área, o fio que apresenta menor resistência elétrica é, dentre os apresentados na tabela, qual? Ele quer o de menor resistência, porém, sem mexer na parte, sem mexer no comprimento e sem mexer na área, tá? Vão manter ambos constantes aqui, tá? Então eu só posso mexer no Rho, no material. E ele jura para mim que a tabela é de resistividade. Bem, gente, olha só. Quanto maior a resistividade, né, maior o Rho, maior será a resistência. E ele quer o contrário, hein? Ele quer o contrário, tá? Se ele quer o contrário, eu preciso do material que oferece menor resistência possível, ou seja, que facilita justamente o que, gente? A condutividade. Você quer um material que conduza muito. Você quer condução, tá? Você quer muita condução. Você quer condução máxima. Então, se você quer baixa resistência, você quer que ele conduza muito, então. Você quer alta corrente, não é? Isso aqui significa alta corrente elétrica, já que você baixou a resistência. Então, você vai olhar na tabela quem tem maior condutividade, que é a prata. Eu já vi essa questão cair de umas duas formas diferentes. Beleza, galera? Tudo tranquilo? Ele é bem teóricozinho. Isso aqui é a nossa vida, viu? Isso aqui é toda hora. Isso aqui toda hora acontece, ó. Toda hora tem que relacionar isso aqui, né? Então, ele dá a tabela de condutividade. Da unidade doidona aqui, você ficar preocupado, tá? Então, o que você tem que olhar, condutividade conduz muito, condução máxima. Então, o que conduz melhor aqui, o que mais conduz, na verdade, é a prata. Se tivesse o ouro aqui, seria ele, tá? O que menos conduz aqui é o ferro, é o péssimo, tá ok? Se o ferro fosse bom, a gente usava o ferro, tá? O cobre, olha como é que o cobre está muito próximo da prata. Por isso que cobre é caro. E cobre é o melhor custo-benefício, porque ele tem uma condutividade alta. Beleza? Tranquilos? Então é uma questãozinha bem teórica. Eu não consigo sair do Enem, né, gente? Tá vendo? Tem muita questão do Enem sobre o assunto. Tranquilos? Beleza. Então, continuando aí, outra tabelinha, tá? Outra tabelinha aí que fala de potência e de energia elétrica, tá? Questão muito comum também do Enem. As melhores questões que estão no capítulo de vocês aí são essas aí do Enem, tá? Então meio que serve de revisão do Enem, hein? Bem, galera. Vamos lá então, né? Podemos estimar o consumo de energia elétrica da sua casa. Se estivéssemos no presencial, a gente estimaria o consumo médio de cada um aí em casa. Quem usa secador, quem não usa, né?
Podemos estimar o consumo de energia elétrica de sua casa, considerando as principais fontes desse consumo. Pense na situação em que apenas os aparelhos que constam na tabela, né, a seguir fossem utilizados diariamente, né, e da mesma maneira. Bem, a tabela fornece a potência e o tempo efetivo de uso diário de cada aparelho doméstico. Tá? Supondo que o mês tenha 30 dias e que o custo de 1 kWh seja 40 centavos, depende, aqui é engraçado, depende de onde você mora em Diamantina, ele custa 90 centavos, 88, tá? Depende muito do lugar que você mora, não sei porquê. Mas enfim, o custo com energia elétrica mensal dessa casa é de aproximadamente quanto? Bem, gente, o que, que é potência? Potência é variação de energia. Então, potência é variação de energia. Essa variação de energia é a energia elétrica, tá? Só que é o seguinte, essa energia elétrica que a gente tanto fala dela, ela é a potência do equipamento, só que é a potência, gente, em quilowatts. É porque como a gente consome demais, são 30 dias de consumo, se a gente for falar normal, será 1.500 watts, 3.000 watts. Então, para ficar uma linguagem, né, passar que você está gastando pouco, né, uma ideia que você está passando pouco, a gente usa o quilo, tá? Então, seria a potência em quilo, a única coisa que muda é isso. E o tempo, em vez de ser segundo, gente, é em horas. Então, é o cálculo da potência, da energia da potência, só que em quilowatts hora, tá? Então, ele está multiplicando essa tabela aqui, ó. Ele está multiplicando, aí ele acha o consumo de energia de cada um dos equipamentos, tá? Só que isso aí é em um dia. Aí ele soma essa produção e multiplica por 30 dias. Aí ele sabe o consumo total. Porém, ele vai descobrir quanto que ele gastou no mês todo de quilowatts-hora. Como o quilowatts-hora é 40 centavos, fechou. Beleza? Então ele vai fazer um a um, né? 1,5 aí, vezes 8 vai dar 12 quilowatts-hora, tá? 12 quilowatts-hora. Vai dar 12 quilowatts-hora de consumo, tá? É, depois eu tenho aí o que? 3,3 vezes 0,33 aproximadamente, né, e tal. Vou arredondar isso aqui para 1, tá? Tô pegando praticamente, né? Vou arredondar para 1 kWh. 0,2 vezes 5, tá? Então vai dar 2 kWh. Aqui embaixo vai dar 10 vezes 0,35, ou seja, vai dar 3,5 kWh. E aqui embaixo vai dar 6, ok? Aí eu vou somar todo mundo, todo o consumo que eu tive aí, para saber qual foi o consumo de energia total. Tudo bem até aí, galera? Que é somar ali 13, 15, 18,5, não é isso? Deu 22,5. Foi isso? 24,5, perdão, né? 24,5. 24,5 quilowatts-hora. Esse foi o consumo aqui, ó, em um diazinho só ali, ó, tá? Num dia, diárias. Aí eu quero saber o consumo do mês? Bem, é o 24,5 vezes os 30 dias, vezes o valor de 1 kWh, que é 0,40 centavos. Então eu sei que você vai gastar em torno de... É lógico que se você for pegar essa conta de luz, tem muito imposto. Tem um dos impostos aí que é 0,5. Iluminação pública aqui em Diamantina, na maioria dos lugares, depende do lugar que você mora, tá? Então isso aí vai dar o quê? Somei todo mundo bonitinho, eu não somei nada errado aqui não, né? Somei todo mundo bonitinho. Quilowatts-hora vezes os 30 dias. Eu consumi pouco, eu achei pouco watts aqui. 30 dias de consumo, né?
É, 30 dias de consumo, se for consumo de um dia, vezes o. Bem, então tirando opa, um errozinho aqui, né? 0,6 aqui. Então somando toda a energia aí, o que eu vou ter? É, 15, 18,5, 19,1 quilowatts hora. Tranquilos? Agora eu vou e pego o consumo total da casa. O consumo total da casa é o que? É 19. Como é que é? 19,1 vezes os 30 dias vezes o 0,40, que é o valor de cada quilowatt-hora. Então a energia total aí vai dar aproximadamente 230 de consumo de energia, né? Ou seja, no caso, eu quero saber o valor da minha conta, né? O valor da minha continha aí vai ser de R$ 230. Beleza? Letra E. Tranquilo? Todo mundo tranquilo? Todo mundo beleza? Bem, galera, isso aí encerra um pouquinho. A última aula ficou um pouquinho gravada, pelo menos ficou pequena, porque eu acabei interrompendo a gravação em alguns momentos de erro aí, né? Então, no mais, fica meu abraço e hoje à tarde ainda tem mais aula, hein?